Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de matemática. Por favor, abra um livro na página 21. O título de hoje é Os Centésimos. A gente já viu os décimos e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os centésimos. Olha lá. Vamos usar novamente as fichas decimais para entender o que significa a centésima parte de um inteiro. Dividindo o inteiro ou a unidade em 100 partes iguais, cada parte representa 1/100º do inteiro ou da unidade, certo? Se eu dividir em 100 e tirar 1, esse 1 vai representar 1/100º, ou seja, uma parte do inteiro que eu dividi, certo? Então, olha só, eu tenho um inteiro. Lembra que quando a gente dividia em 10 eram as tirinhas assim, ó, inteiras? Agora, eu dividi um monte de quadradinho. Cada uma daquelas tirinhas eu dividi em 10. Então, isso aqui, ó, viraram 100 quadradinhos do inteiro. 1/100º é um quadradinho desse. 1/100º pode ser representado pela fração, assim, ó, 1/100º, ou pelo número decimal, 0,01. Como eu disse para vocês, uma casinha depois da vírgula é décimo. Duas casinhas depois da vírgula é centésimo. Estão vendo que tem o 0 aqui depois da vírgula e o 1? Então, tem duas casinhas, é centésimo, tá bom? Veja, por exemplo, como podemos representar o número 0,20, né? Ou seja, 20 centésimos, usando as fichas decimais. 20 centésimos são 20 partes das 100 em que o inteiro foi dividido. Ó, 20 quadradinhos. Isso é 1/100º? Sim. Então, se eu desenhar 20 desses quadradinhos, eu vou ter 20 centésimos. Ó como é que eu represento aqui, ó, 0,20, ok? Podemos representar os centésimos no quadro de ordens, como fizemos com os décimos. Para isso, inserimos uma casa à direita dos décimos. Veja, por exemplo, a representação do número 1,15, ou seja, 1 inteiro e 15 centésimos. Então, eu tenho aqui a minha casa, o meu quadro, né, de ordens, o meu quadro de posições. Aqui eu represento a parte inteira, unidade, dezena e centena. E aqui do outro lado, depois da vírgula, a parte decimal. Nós já vimos o décimo, que é esse D minúsculo, e o centésimo, que é o C minúsculo. Então, eu coloco 1, que é o meu inteiro, a vírgula para dividir a parte inteira da parte decimal, o 1 na casinha dos décimos, o 1 aqui do 15, e o 5 na casinha dos centésimos, 1 inteiro e 15 centésimos, ok? Para comparar números com duas casas decimais, observamos primeiro a parte inteira, depois os décimos e, em seguida, os centésimos. Vamos comparar os números 1,09, ou seja, 1 inteiro e 9 centésimos, e 1,2, ou seja, 1 inteiro e 2 décimos, usando as fichas decimais. Então, olha só, eu tenho 1 inteiro e 9 centésimos, ó. Por que são esses quadradinhos pequenininhos para representar o 9 centésimos? Porque esse inteirão aqui, ó, foi dividido em 100 quadradinhos desse. Então, eu tenho um inteiro completo e mais 9 dos 100 quadradinhos em que esse inteiro pode ser dividido. Então, é 1 inteiro e 9 centésimos. Agora, aqui, 1 inteiro e 2 décimos. Então, eu tenho 1 inteiro e 2 barrinhas das 10 em que eu posso dividir o meu inteiro, certo? Observando as fichas, é possível perceber que um décimo é maior, porque tem mais décimos do que 1 inteiro e 9 centésimos. Então, ó, é maior. Estão vendo? Que olhando a imagem, eu sei que aqui tem mais, certo? E qual número tem o maior valor? Um décimo ou um inteiro? Aliás, um décimo não. E qual número tem o maior valor? 1 inteiro e 3 décimos ou 1 inteiro e 30 centésimos? Olha só, eles têm a mesma coisa. Por quê?
eu só dividi essas barrinhas, cada uma delas, em 10 quadradinhos. Então, ao invés de ter 1 inteiro e 3 décimos, eu fiquei aqui com 1 inteiro e 30 centésimos. E eles têm o mesmo tamanho, o mesmo valor. Como podemos ver, os dois números são representados de modo equivalente. Então, dizemos que 1 inteiro e 3 décimos é igual a 1 inteiro e 30 centésimos. Na atividade a seguir, vamos aprender mais sobre os números com até 2 casas decimais. Então, vamos treinar aí um pouquinho o que nós acabamos de aprender. Vamos lá. Com as fichas decimais, podemos formar um número com unidades, décimos e centésimos conforme o modelo. Então, aqui eu tenho 1 inteiro, o décimo e o centésimo. Então, eu tenho 1 inteiro, separo a parte inteira com a vírgula. Quantos décimos? 1. E quantos centésimos? 5. Então, eu tenho 1 inteiro e 15 centésimos, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa com a letrinha A, B, C e D, ok? Bom, vamos lá. Número 2. A figura abaixo representa 1 inteiro dividido em 100 partes iguais. Então, eu tenho aqui uma malha quadriculada que representa 1 inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Pinte a quantidade de quadradinhos correspondente a cada número decimal, seguindo as cores indicadas. Bom, eu sugiro que vocês façam bem fraquinho, tá? O que é centésimo, ó, o que tem 2 casinhas depois da vírgula, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque esse quadrado já está dividido em 100. Então, é só eu pintar o número de quadradinhos que está mandando aqui. 7 centésimos. Então, eu vou pintar de azul 7 quadradinhos. 19 centésimos. Eu vou pintar 19 quadradinhos de vermelho. 5 centésimos. Eu vou pintar 5 quadradinhos de amarelo. E 1 centésimo. Eu vou pintar 1 quadradinho de rosa. Mais de verde, eu tenho que pintar 2 décimos. Então, quantos quadradinhos eu pinto de verde? 20. Porque isso aqui, ó, tá dividido em 100 e não em 10. Então, eu tenho que pintar 20 quadradinhos de verde. Feito isso, eu vou responder. Quantos centésimos no total você coloriu? O que está perguntando aqui? Quantos quadradinhos no total eu colori? Então, é só vocês contarem quantos quadradinhos foram coloridos e responder a letra B. Quantos centésimos faltam para completar um inteiro? Quantos quadradinhos ficaram sem pintar? E letrinha D. Se o total de centésimos que você pintou fosse um número maior que 100, como você representaria esse número? E aí, gente, como que vocês iam fazer? Se eu representasse aqui um número maior que 100, essa figura toda estaria pintada. Como que eu ia representar mais alguma coisa? Como que vocês fariam? Vamos agora para a página 25. Vamos lá. Número 3. Escreva um número decimal que corresponde a cada fração. Bom, como que vocês vão fazer isso aqui, gente? Se é centésimo, quantas casinhas vão ter depois da vírgula? 2, tá? Tem que ter 2 casinhas. Então, como é que fica 5 centésimos? Fica assim, 0,05, certo? É só colocar o 0, se é centésimo e só tem um número, eu ponho mais um 0 depois da vírgula e o 5. Aqui, ó, na letrinha B, a gente tem um exemplo diferente. Por quê? Porque eu posso representar de 2 maneiras. 10 centésimos pode ser representada como 0,10 ou como 0,1, porque 10 centésimos e 1 décimo é a mesma coisa, tá bom? Bom, e aqui a mesma coisa dos 5 centésimos, na letrinha C. 0,08, certo? Agora, os números que já têm 2 casinhas, eu preciso acrescentar mais um 0 depois da vírgula? Certo? Aqui fica o quê? 0,26. E os outros vocês vão fazer sozinhos, tá bom?
Número 4. Represente os números no quadro de ordens. Então, vocês vão colocar 7 centésimos. Ó, aqui é décimo, aqui é centésimo. Eu coloco 0 unidades, porque eu não tenho nenhum inteiro. Eu não tenho décimo, então eu coloco 0 também. E o 7 aqui no C, 7 de centésimo. Não esqueçam de colocar a vírgula aqui, ó, na unidade, porque a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Agora, aqui, ó, eu tenho 3 unidades, eu tenho 2 décimos e eu tenho 9 centésimos. É só encaixar os números, cada um na sua casinha. Vocês vão fazer isso com a letrinha A, B, C e D. Tá ok, crianças? Por hoje é só. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.